tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o professor Samuel de Geografia e seja muito bem-vindo a mais uma aula. Antes de mais nada, eu vou pedir que tu pause o vídeo, busque caderno, canetas de todas as cores que tu tiver, lápis de cor e faça as tuas anotações ao longo da aula, tá? Pessoal, vocês estudantes têm que pegar o hábito de fazer anotações do conteúdo, tá? Encontre a melhor forma, a forma que fica mais tranquilo para ti, tá? E aí eu digo canetas de todas as cores que tiver, porque, gente, o visual importa muito. Então, quanto mais colorido estiver teu caderno, mais gosto tu terá na hora de estudar, né? Eu sempre digo, não adianta, eu não gosto de chegar no quadro e escrever tudo com giz branco, título, tópicos, palavras-chave. Eu tento usar a maior quantidade possível de cores para ficar algo agradável visualmente, tá? Porque isso influencia muito na vontade de estudar. Então, por favor, façam anotações, é muito importante, porque é um estudo a mais, tá? O nosso cérebro registra enquanto a gente está escrevendo, ele registra o que a gente está escrevendo. É uma forma muito boa de estudar, ok? Então, feito isso, buscou os materiais, agora vamos para a aula. Bom, esse conteúdo aqui eu decidi fazer em 2 vídeos. Aqui, na verdade, eu peguei 2 capítulos do livro, tá? Então, o título aqui é a junção dos 2 capítulos. Mas nesta aula, agora, neste primeiro vídeo, o conteúdo é a localização no espaço geográfico, tá? E aí a segunda aula vai ser a medida do tempo no espaço geográfico, certo? Nesta primeira aula, temos como metodologia a apresentação do conteúdo por tópicos, a análise de imagens, que eu prezo muito por isso, é muito importante analisar para compreender um pouco melhor aquilo que foi explicado, e por fim a resolução de questões, para dar uma reforçada a mais no conteúdo que foi estudado, tá? Meus objetivos para esta aula é que vocês adquiram a noção do espaço em que vocês vivem, do espaço enquanto planeta, em que lugar do planeta vocês estão, onde vocês moram, em que parte, em que porção, em que hemisférios, tá? Compreender o significado e a utilização da latitude e da longitude, que são muito importantes, analisar as diferentes zonas térmicas ou climáticas da Terra e compreender o sistema de coordenadas geográficas. Pessoal, assim, ó, os meus vídeos têm ficado um pouco longo porque é meu costume e eu acho que na verdade isso é bom. Eu repito várias vezes a mesma coisa para ficar na mente de vocês, não falar uma vez e toca o conteúdo, né? Porque eu acho que isso fica um pouco vago, digamos assim. Então, quanto mais eu puder repetir, melhor. Só que assim, em se tratando aqui de gravando vídeo, gravando aula, eu sei que não é a mesma coisa que presencial. Então, se a aula ficar muito longa, pode ficar talvez enjoativo para alguns. Tá? Então, assim, ó, o que eu vou dizer? Eu vou tentar não repetir tanto o que eu já falei, mas eu quero que vocês, por favor, prestem muita atenção quando eu falo, pesquisem, estudem a mais, estudem por conta, olhem vídeos de outros canais, leiam sobre o assunto, procurem exercícios, tá? Isso é muito importante para a aprendizagem de vocês. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero fazer nessa aula é apresentar para vocês os hemisférios em que a Terra é dividida, tá? Existem 2 linhas imaginárias que dividem o nosso planeta em hemisférios diferentes. A primeira linha é a linha do Equador, no sentido horizontal. Pessoal, a linha do Equador divide o planeta nos hemisférios norte, acima do Equador norte, tá? E abaixo do Equador sul. Mas cada um desses hemisférios recebe também outros 2 nomes. O hemisfério norte é também chamado de setentrional ou boreal. Vocês já ouviram falar naquele fenômeno que ocorre nos polos chamado aurora polar? Aquelas luzes no céu em tom esverdeado, rosa, tem a ver com a energia vinda do sol, enfim, isso é um conteúdo de física, na verdade, tá? Mas a aurora boreal ocorre aqui em cima, ó, no polo norte,
tá? Por isso este hemisfério é chamado também de setentrional ou boreal. Já o hemisfério sul é chamado também de meridional e austral. Por quê? Porque aqui no Polo Sul, na Antártida ou Antártica, as duas formas de falar estão corretas. Aqui no Polo Sul ocorre o fenômeno da aurora austral, tá? A outra linha imaginária que divide o planeta em dois hemisférios é o meridiano de Greenwich, no sentido vertical. Ele divide o planeta em hemisfério leste, à direita, e hemisfério oeste, à esquerda. Pessoal, aquilo que vocês aprenderam no fundamental, no ensino fundamental, o Sol nasce no leste e se põe no oeste. E dá uma olhada aqui. O hemisfério leste, à direita do meridiano de Greenwich, é chamado também de oriental, povos orientais, Japão, China, Coreia, tá? Oriental ou nascente. Por que hemisfério nascente? O que eu acabei de falar? O Sol nasce no leste. Por isso, então, o terceiro nome deste hemisfério é hemisfério nascente. E olha só, o Japão é conhecido como o país do Sol nascente. Por quê? Porque o Japão está bem ao leste no planeta, tá? E o Sol nasce no leste. Agora, o hemisfério oeste, à esquerda do meridiano de Greenwich, é chamado também de ocidental ou poente. Por quê? Porque o Sol se põe no oeste, tá? Então, hemisfério oeste, ocidental ou poente, certinho? Então, seguimos. Aqui, pessoal, é muito fácil, é importante que vocês compreendam, porque nessa aula a compreensão, a noção do que é norte e sul, do que é leste e oeste é muito importante, tá? Então, seguinte, aqui ó, paralelos. O que são paralelos? São essas linhas que estão neste sentido horizontal. Viram que eu acabei de mostrar para vocês o Equador, né? A linha do Equador dividindo o planeta entre norte e sul. Pessoal, o Equador é o paralelo inicial, tá? Paralelo inicial ou paralelo de origem ou paralelo principal. Por que principal? Porque ele divide a Terra em dois hemisférios, tá? Aí, o outro paralelo muito importante ao norte, para cima do Equador, é o Trópico de Câncer, tá? Ele passa mais ou menos ali na altura do México, certo? E lá em cima, o último paralelo, nós temos o Círculo Polar Ártico, certo? Agora, vamos lá. Abaixo do Equador, porção sul do nosso planeta, Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio passa ali na altura do Paraná, tá? Último estado da região sul do Brasil. Trópico de Capricórnio. E lá embaixo, próximo aos polos, o que tem? Ao polo, aliás, o Círculo Polar Antártico. Vamos repetir. Linha do Equador é a principal, é a do meio, divide o planeta. Acima nós temos o Trópico de Câncer e abaixo o Trópico de Capricórnio, passando no Brasil. Daí lá em cima, no norte, temos o Círculo Polar Ártico e lá embaixo no sul temos o Círculo Polar Antártico, tá? É bem tranquilo, né? Então, vamos seguir. Bom, agora aqui, ó, latitude. Pessoal, essa palavra não é nova para nenhum de vocês, tá? Mas eu quero que vocês prestem muita atenção, porque as explicações sobre a latitude têm alguns detalhes, só que esses detalhes, sério, são muito fáceis, são muito lógicos. E talvez vocês possam dizer, ah, tu é formado em geografia, tu ama isso, pra ti é fácil. Não, pessoal, é que é fácil mesmo, sabe? É aquela coisa que não tem como esquecer. Então, vamos lá. Latitude. Pessoal, a latitude tem uma linha inicial, tem uma linha de origem. Quem é ela? A linha do Equador, que está em 0 grau, tá? Por que 0? Porque ela é a linha de origem. É a partir do Equador que ocorre a divisão do mundo entre porção norte, ou hemisfério norte, e hemisfério sul,
tá? Então, linha do Equador é a linha de origem, é o paralelo inicial. Lembrando que os paralelos estão no sentido horizontal, certo? Agora, a latitude vai de 0 a 90 graus para o norte e de 0, que é o Equador, a 90 graus para o sul, tá? Totalizando quanto? 180 graus. 90 para o norte, 90 para o sul, 180, tá? Existe a baixa, a média e a alta latitude. E aí eu vou voltar para essa imagem aqui para explicar isso para vocês. Pessoal, latitude, repetindo, olha aqui, ó. Vai de 0, que é o Equador, de 0 a 90 graus até o norte, aqui em cima é 90 graus. Ó, para vocês terem uma noção, o Trópico de Câncer está em 23 graus, tá? Então aqui 23 graus. O Círculo Polar Ártico está em 66 graus norte, aqui 66. Ó, e aqui em cima, por fim, 90. Ali é o limite da latitude do norte, tá? Agora, vai também de 0, Equador, a 90 graus para o sul. Pessoal, se o Trópico de Câncer no norte está em 23 graus, o Trópico de Capricórnio no sul também está em 23 graus de latitude. Só que qual é a diferença? Um está no norte e o outro está no sul. Pessoal, isso tem que saber, tá? A diferença entre norte e sul. Aqui embaixo, em 66 graus de latitude sul, está o Círculo Polar Antártico. E por fim, aqui ó, no fim, 90 graus de latitude sul. 90 para cima, 90 para baixo, somando 180, ok? Bom, esse cara aqui vai voltar a fazer por enquanto parte do vídeo, tá? Vamos lá. Eu trouxe esse globo terrestre para vocês compreenderem um pouquinho melhor. Agora não faz mal, talvez, se vocês não me enxergarem muito bem. Preste atenção na minha voz, e que eu sei que não é tão bonita, mas enfim, tá? E atenção aqui pro globo. Pessoal, olha aqui, ó. No meio, linha do Equador, tá? A linha do Equador passa no Brasil, ó. Aqui esse verdão aqui, quinto maior país do mundo, Brasil, certo? A linha do Equador passa aqui. E aí, ó, nessa altura aqui no México, vocês não vão enxergar, claro, tá pontilhado o Trópico de Câncer em 23 graus, tá? Aqui em cima, pontilhado também, ó, aqui no Canadá, aqui em cima, passa o Círculo Polar Ártico, tá? Em 66 graus. E por fim, aqui temos 90 graus de latitude norte. Aqui embaixo, na altura do Paraná, aqui Trópico de Capricórnio, 23 graus, tá? E aqui embaixo, em 66 graus, Círculo Polar Antártico, até chegar em 90 graus para o sul. Então, somando 90 para cá, mais 90 para cá, 180 graus. Pessoal, agora sobre a baixa, a média e a alta latitude, é bem tranquilo de entender, tá? Olha só. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais baixa será a latitude, tá? Por exemplo, aqui, digamos, 10 graus de latitude sul. Pessoal, por que é uma latitude baixa? Porque está pouco distante da linha do Equador, tá? Agora, quanto mais distante do Equador, seja para o norte, seja para o sul, mais alta será a latitude, tá? E eu quero que vocês gravem uma coisa. Quanto maior a latitude, quanto mais alta, ou seja, quanto mais distante do Equador, mais frio é. E quanto mais próximo do Equador, mais quente vai ser. Nós já vamos ver isso porque é sobre as zonas térmicas ou climáticas da Terra, tá? Então, beleza. Pessoal, a baixa latitude fica entre os trópicos, tá? Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio ao sul. Essa área daqui até aqui é a área de baixa latitude. Agora, a média latitude vai do trópico
até o círculo polar, tá? Então, aqui em cima no norte, do Trópico de Câncer até o círculo polar ártico, tá? A média latitude, tá? E aqui embaixo, do Trópico de Capricórnio até o círculo polar antártico, tá também a média latitude. E por fim, do círculo polar em diante, alta latitude, tá? Então, dos 66 graus do círculo polar ártico até 90, alta latitude. Dos 66 graus do círculo polar antártico até 90, alta latitude também. De novo, olha aqui, ó. Baixa latitude, tá? Entre os trópicos. Média latitude entre o trópico e o círculo polar. E alta latitude. Tranquilo? Acho que sim, né? Pessoal, para descobrir a latitude de qualquer ponto da superfície terrestre, de qualquer lugar desse nosso planeta, é só olhar em quantos graus está aquele local, tá? Eu vou ensinar isso aqui para vocês, mas eu quero bastante atenção. Aqui, ó, essa linha no meio, mais destacada, 0 grau, linha do Equador. De 0 a 90 para o norte e de 0 a 90 para o sul. Pessoal, eu não sei se vocês enxergam bem, mas aqui está o ponto A. Como é que eu vou saber a latitude do ponto A? É só olhar em quantos graus ele está. Por exemplo, aqui, ó, ponto A está na linha de 60, tá? 60 o quê? Graus. Então, como é que eu vou saber a latitude do ponto A? Já está dito, eu já sei qual é. 60 graus, tá? Porque o paralelo de 60 graus é o que passa, né, nesse ponto A. Então, 60 graus, latitude o quê? Norte. Tem que constar, pessoal. Não adianta botar, 60 graus latitude. Tá, 60 graus. Norte ou sul? Há uma diferença. Ou o ponto tá aqui, ou o ponto tá aqui. É importante saber, né? Se tu precisa passar as coordenadas para alguém, sei lá, tá perdido. Coordenadas tal. Se tu não falar se tu tá no norte, no sul, no leste ou no oeste, como é que vão te achar, né? Tá, agora o ponto B. Aqui tá o ponto B. Se vocês enxergam, não sei, tá? Mas a segunda linha tá de 10 em 10 até chegar em 90 graus, tá? O ponto B, 20 graus, latitude norte, porque tá acima da linha do Equador, tá? Agora o ponto C, pessoal, o ponto C, ele não tá exatamente em cima de nenhuma linha, tá? Ele tá aqui, ó, a letra C, o ponto C tá aqui. Ele tá coladinho na linha do Equador. Então, quantos graus será que ele tá? Talvez 1, 2, 3 graus. Mas como assim? Tu tem que falar certo. Não, tá? Tem uma tolerância, pessoal, de 5 graus. Por exemplo, passar uma atividade para vocês. O aluno tal vai botar que tá em 2 graus latitude norte. O aluno tal vai botar 3 graus. Pessoal, é muito semelhante, né? É muito próximo. Então tem essa tolerância de 4, 5 graus. Tranquilo? Eu aqui diria que ele está em 2 graus latitude norte, tá? Agora o ponto D, aqui ó, aqui embaixo o ponto D. Qual é a latitude? 60 graus latitude sul, porque está abaixo da linha do Equador, tá? Agora o ponto E, aqui ó. O ponto E está em 20 graus, latitude sul, tá? Ponto F, aqui embaixo, ó, 40 graus, latitude sul, porque está abaixo da linha do Equador. O ponto G, olha aqui, ó, na última, quanto é? 90 graus, latitude norte. Ele está lá no fim da latitude, tá? E por fim, o ponto H está em 50 graus de latitude, o que? Norte ou sul? Acima do Equador, latitude norte. Tranquilo? Tá? Seguimos. Repito, pessoal, é só analisar a latitude vendo que paralelo passa, tá? E assim eu posso pedir a latitude de qualquer lugar, qualquer cidade do planeta para vocês, tá? Preciso da ajuda dele de novo, tá? Meu companheiro. Pessoal, agora eu quero que vocês compreendam que a latitude
tem ligação com as zonas térmicas ou climáticas do nosso planeta, tá? O que vocês têm que entender aqui? A Terra, como vocês bem podem ver aqui no globo, ela é inclinada, tá? Ela tem uma certa inclinação, tá? Se ela não fosse inclinada, ela seria... Opa, não vai cair aqui. Se ela não fosse inclinada, ela seria assim, ó. Estão vendo? Assim seria a Terra. Mas, pessoal, ela é inclinada, então ela é desta forma aqui, tá? Pessoal, percebam. Olha aqui, ó. A inclinação do nosso planeta. Por causa dessa inclinação, tem uma área do planeta que recebe muita luz solar e tem outra área que recebe pouca luz solar. O que vocês têm que entender aqui? Pela inclinação, a linha aqui, ó, as partes próximas ao Equador são as partes que mais recebem a luz do Sol. Por isso eu disse antes, pessoal, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é, tá? Então aqui, ó, nessa parte em amarela, entre os trópicos, está a chamada zona tropical ou intertropical. Faz esse desenho lá, pinta bonitinho, anota lá pra ti, tá? Entre os trópicos, a zona tropical ou intertropical, muito, muito, muito quente. Por exemplo, o norte e o nordeste brasileiro, tá? Então ali, ó, juntinho na linha do Equador, é quente? É, o ano inteiro, tá? Agora, do trópico até o Círculo Polar Ártico, está a chamada zona temperada. Percebam que aqui, ó, os raios solares já não batem mais de forma tão direta, ó. Eles batem de forma um pouquinho mais inclinada, eles não batem mais de forma direta como no meio do planeta, como na linha do Equador, tá? Por isso a zona temperada, ela já não é tão quente quanto a zona tropical ou intertropical, tá? E por fim, temos a chamada zona polar. A zona polar norte e a zona polar sul, tá? Aqui também, zona temperada norte e zona temperada sul. Pessoal, nas zonas polares, tanto norte quanto sul, os raios batem de forma muito inclinada. Digamos que eles passam raspando, tá? Por isso, lá é tão frio. Por isso eu falei que quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais distante do Equador, mais frio é. Por quê? Porque não tem tanta incidência de luz solar, tá? E agora eu espero que vocês consigam enxergar aqui. Eu apaguei a luz justamente para fazer isso aqui. Espero que dê certo, que focalize. Pessoal, planeta inclinado, tá? Tô usando essa lanterna aqui para fingir que é o Sol, beleza? Então aqui, ó, vou deixar, calma aí, Brasil, onde está você? Aqui está você. Pessoal, aqui o Sol, tá? Nesta área entre os trópicos, bate de forma direta. Aqui, ó, na área temperada norte, ou aí embaixo na área temperada sul, bate de forma um pouco mais inclinada. E por fim, aqui nas zonas polares, né, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, bate raspando, tá? Os raios solares passam raspando. Isso justifica o frio que faz nessas duas regiões, tá bom? Ó, pessoal, nessa ilustração aqui, temos mais uma representação das zonas térmicas ou climáticas da Terra, tá? Então, olha só, nessa parte laranja ou amarela, a zona tropical ou intertropical, porque está entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, tá? Então, a zona tropical é muito quente, por quê? Porque o Sol bate direto, é muita energia, é muita luz, é muito calor, tá? Por isso eu disse, quanto mais baixa a latitude, ou seja, quanto mais perto do Equador, mais quente vai ser, tá? Agora, as zonas temperadas, tanto a norte quanto a sul, percebam que elas estão mais distantes do Equador, tá? Não são tão distantes assim, mas já estão distantes. Então, o que acontece? Os raios solares não vão bater nessas zonas do planeta, nessas áreas do planeta, de forma tão incidente quanto no meio do planeta, tá? Por isso, eu costumo dizer que a zona temperada é tipo assim um meio termo. Ela tem calor, ela tem frio, tá?
Beleza, ok. Aí, por fim, as últimas regiões do planeta, as últimas zonas, as zonas polares, tanto norte quanto sul. Aí é frio. Por quê? Porque aí os raios solares passam raspando, eles não têm uma incidência direta, eles não batem muito nessas áreas. Isso justifica o frio que faz lá, beleza? Acho que dá para entender, é bem tranquilo, né? Por isso eu falei, gente, por isso eu quero que vocês entendam que a latitude tem total ligação com as temperaturas de determinado local, tá? Tem ligação, então, com os tipos de climas que vão atuar, porque quanto mais distante do Equador, mais frio vai ser. É uma regrinha que vocês têm que lembrar. Agora aqui, ó, a longitude. Pessoal, eu esqueci antes de falar para vocês, mas não quer dizer, tá? Só que eu vou falar agora e eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês, tá? Eu esqueci de falar para vocês o conceito de latitude. Latitude é a distância de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Repito, é a distância de qualquer ponto terrestre em relação à linha do Equador. É só analisar onde está passando, né, em que latitude está passando, quantos graus e dizer se é norte ou é sul. Agora temos também aqui a longitude. O conceito é muito parecido. A longitude é a distância de qualquer ponto da superfície terrestre em relação a quem? Ao meridiano de Greenwich. Agora eu vou trazer o meu parceiro de novo. Não vou pausar dessa vez o vídeo. Vamos lá, aqui, né? Consegue me enxergar bem, tá? Pessoal, meridiano de Greenwich, passando aqui, ó. Aqui. Meridiano de Greenwich divide o planeta em dois hemisférios, lembram? À direita, o leste, à esquerda, oeste. Pessoal, a longitude vai de 0, que é o meridiano de Greenwich, é o meridiano inicial, a linha de origem da longitude. Vai de 0 até 180 graus, aqui atrás, para o leste, e de 0 até 180 graus para o oeste, tá? Analise uma coisa, 180 para cá, 180 para cá, quanto soma, quanto dá, né, o resultado? 360. E 360 graus é a circunferência de uma esfera, tá? Então, isso aqui, ó, o planeta tem 360 graus ao todo de longitude. Ela pode ser leste e pode ser oeste, tá? E, gente, para calcular a longitude é tão simples quanto calcular a latitude, tá? Vocês também vão analisar onde o ponto está passando. Então aqui, ó, não se confundam, gente. Essas linhas aqui, ó, são a latitude, que é norte ou sul. A longitude são essas linhas aqui no sentido vertical, tá? Então, se eu peço para vocês qual é a longitude do ponto X aqui, vocês não vão me falar que é 60 graus. Não, 60 graus é aqui, ó, é a latitude. Neste caso, 60 graus latitude sul, mas eu estou pedindo a longitude. Então, o que vocês vão analisar? As linhas que estão passando aqui, ó. Então, aqui, ó, essa é a linha de 15 graus. Olha onde está o X. Então, qual é a longitude do ponto X? Algum aluno pode dizer, ah, é 15 graus, longitude, o quê? A esquerda do meridiano, a esquerda aqui, ó, oeste, tá? Outro pode dizer, não, para mim não tá bem em cima de 15 graus, eu acho que tá ali 13, 14, os dois estão certos, tá? É tranquilo, tem essa tolerância aí de alguns graus, tá? Beleza, então a longitude do ponto X seria aqui, 14, 15 graus, longitude oeste. A longitude do ponto Z, olha aqui, ó, 90 graus, longitude leste, porque está à direita. Ah, então o ponto Z está no limite da longitude. Não, 90 graus é o limite da latitude, para cima e para baixo. Lembra? A longitude vai até 180 graus.
Nesse exercício aqui, tá até 105, tá? Daí é só acrescentando, aqui tá de 15 em 15, 105, 120, 135, 150, 165, 180. Aí terminou a longitude leste, tá? E o mesmo a oeste. É tranquilo, né? É fichinha calcular isso aqui. É bem... Na verdade, não é calcular, é só ver que número que tem lá e pá, foi. É muito fácil. Então aqui, ó, para vocês entenderem, acho que essa imagem aqui é bem legal. As linhas neste sentido aqui calculam a latitude, tá? Neste sentido, na horizontal. Percebam, pessoal, que a latitude, ela faz a volta em todo o planeta, tá? Ela dá toda a volta na esfera. E aí, quanto mais alta vai ser a latitude, menor vai ser a volta que ela vai fazer, tá? Porque o nosso planeta, ele vai ficando mais estreito, né? À medida que vai se arredondando aqui, tá? Então percebam, olha, a latitude, a linha de maior tamanho é a do Equador, porque ela faz a volta em todo o planeta. E aqui em cima, ó, a linha de menor tamanho é a de 90 graus, porque ela faz só uma voltinha aqui, tá? Então essa é a latitude, e a partir dela, 90 para o norte e 90 para o sul. E neste sentido aqui, ó, as linhas aqui na vertical, nós temos a longitude. Então 180 para o leste e 180 para o oeste, tá? Bem tranquilo de entender. Agora, por que eu falei de latitude e longitude? Porque são essas duas formas de localização que nos dão as coordenadas geográficas. Pessoal, muito fácil. Coordenada geográfica é quando a latitude, uma linha de latitude e uma linha de longitude se cruzam, tá? E ali neste ponto onde elas duas se cruzam, teremos uma coordenada geográfica. Até agora eu mostrei para vocês como calcular a latitude, né? É só ver as linhas nesse sentido, e como calcular a longitude, tá? Mas para ter uma coordenada geográfica, para tu descobrir a localização de qualquer ponto da superfície do nosso planeta, é só ver a latitude e a longitude. Pronto, tá? Por exemplo, dei as coordenadas geográficas da cidade A. 34 graus latitude norte e 117 graus longitude oeste. Pronto! Tu quer saber que lugar que eu estou me referindo? Pega o Atlas e vai lá ver. Deixa eu achar, onde é que está a latitude de 34 graus? Tá, aqui está a latitude, agora vamos para a longitude, vamos lá. Aqui. É essa cidade. Pronto, encontrou, tá? Então, eu botei aqui coordenadas geográficas quando as linhas da latitude, ou seja, os paralelos, e da longitude, os meridianos, se cruzam, se encontram. Aí temos uma coordenada geográfica. E aí, eu trouxe aqui um exemplo para a gente fazer juntos, tá? Olha só, pessoal, o ponto A. Dê as coordenadas geográficas da cidade A. A cidade A está aqui. O que nós vamos fazer? Analisar a latitude e a longitude. Então aqui, qual é a latitude? Ó, aqui está o Equador. Por que eu sei? Porque está em 0 e 0 grau é o Equador, tá? Então aqui, 15 graus, ó, 15, aqui está o número 15. 15 graus latitude tem que indicar norte ou sul. Tem que indicar. Neste caso está acima do Equador, então é norte. 15 graus de latitude norte, tá? E qual é a longitude? Aqui, ó, é só analisar essas linhas aqui. 45 graus longitude à esquerda do meridiano de Greenwich, oeste. Esta é a coordenada geográfica do ponto A. 15 graus latitude norte, 45 graus longitude oeste, certo? Agora aqui, o ponto B. Vamos ver, latitude. Aqui embaixo, ó, 60 graus latitude sul, abaixo do Equador, e a longitude, aqui, ó, 15 graus longitude oeste. Olha aqui, ó, a latitude se cruzou com a longitude, e aqui onde elas se cruzaram, tá a nossa cidade, tá o nosso ponto. Ali tem as coordenadas geográficas.
Ponto C. Vamos ver, vamos analisar. Vamos ver, tá marcado nessa linha. Vamos ver quantos graus são aqui. 30 graus latitude sul e, vamos ver que linha é essa? 30 graus longitude leste, porque está à direita do meridiano de Greenwich, tá? O ponto D, vamos lá. Quantos graus de latitude? Aqui está o ponto D, vamos lá. 30 graus latitude norte e 90 graus longitude leste, porque está à direita do meridiano. Ponto E, aqui no canto, 45 graus latitude sul, abaixo do Equador, e 75 graus longitude oeste, à esquerda do meridiano de Greenwich. Ponto F, 0, tá? Aqui, pessoal, fica meio assim, eu sempre digo, não sei se eu tô certo, na verdade, se tá exatamente em cima de 0, como é que vai dizer se é norte ou é sul, né? Eu sempre digo isso para os meus alunos, então eu diria que o ponto F está em 0. Tá, ele provavelmente vai estar, na verdade, em 1 grau para o norte ou para o sul, só que aqui não fica claro nessa imagem, tá? Então eu não teria como dizer. Agora, a longitude nós podemos fazer, ó, 30 graus, longitude oeste. O ponto G, aqui, ó, vamos fazer esse ainda, daí tem ainda o H, o I, o J, mas acho que deu para pegar a ideia, né? Ponto G, 30 graus de latitude norte e aqui nesse caso me parece que está um pouquinho mais à direita aqui, ó, daria para dizer que está em cima, mas eu acho que está um pouquinho mais à direita, então eu diria 1 grau, tá? 1 grau de longitude leste. Tranquilo? Deu para entender? Eu acho que sim, né? Pessoal, muito tranquilo, muito fácil. Para concluir a nossa aula, eu trouxe algumas questões para revisão do conteúdo, tá? Façam comigo, de preferência, eu vou ler ela e daí vocês pausam, tentam responder por conta e depois conferem a minha resposta, tá? Em um modelo esférico, a latitude é medida em graus do arco da circunferência de um meridiano, tendo o centro do planeta como vértice, tá? Até ali parece que, meu Deus do céu, deu um nó na cabeça. Não se apavore, seguimos. Já a longitude é a medida em graus do arco da circunferência de um paralelo, tendo o centro do planeta como seu vértice. Sabendo que a determinação das coordenadas geográficas baseia-se no princípio da medida da circunferência, podemos concluir que, vamos ver, letra A, a longitude pode ir de 0 graus no Equador a 180 graus polo norte e sul. Para começar, a longitude, pessoal, é a partir do meridiano de Greenwich e não do Equador. Já está errado. Outro ponto, os polos vão até 90 graus norte e sul e não 180. Então essa questão quis enrolar, está totalmente errada. Esquece a letra A. Agora a letra B. A latitude pode ir de 0 graus em Greenwich a 90 graus leste e oeste. Não. A latitude é a partir do Equador e não de Greenwich, tá? E ela é norte e sul, ela não é leste e oeste. E ela vai... sim, aqui ela vai até 90 graus, isso é verdade, eles quiseram confundir, só para tu pensar, sim, mas latitude é até 90, então é essa aqui. Não, aqui diz 90 leste e oeste, nada a ver, latitude é norte e sul, até 90 graus, mas leste e oeste se refere à longitude, então tá errada essa questão. Letra C, a longitude pode ir de 0 grau, aliás, no Equador a 180 graus leste e oeste. Ela deu uma informação errada para te pescar. A longitude é a partir do Greenwich e não do Equador. Daí eles quiseram falar que 180 graus leste e oeste. Isso é verdade, mas é a partir do Greenwich e não do Equador. Então a B e a C estão erradas. Vamos lá, tem que ser a D ou a E. A latitude pode ir de 0 grau no Equador a 90 graus polo norte e sul.
Exatamente, é a letra D, tá? Vamos só eliminar a letra E também. A latitude pode ir de 0 graus em Greenwich a 180 graus norte e sul. Não, tá? Totalmente errado. A latitude é a partir do Equador e ela vai até 90 graus polo norte e sul. Então a correta é a letra D. Próxima questão. Analisem aqui, tá? Tem o nosso planeta dividido em hemisférios. Hemisfério norte e sul, leste e oeste. E aqui, acho que vocês talvez consigam ver, aqui ó, exatamente onde está meu dedo, está o ponto A. A questão vai ser então sobre este ponto aqui, né? Vamos ver o que ela está pedindo. Em geografia, chama-se hemisfério a metade da superfície da Terra limitada por um círculo máximo, ok? A divisão da Terra pelo Equador forma 2 hemisférios, assim como a sua divisão pelo meridiano de Greenwich, ponto, tá? Ok, beleza. O ponto A, lembrando, o ponto A, vamos voltar já para ver de novo. O ponto A no mapa encontra-se no hemisfério, agora vamos ver em que hemisfério, tá? Pessoal, norte oriental, vamos ver, norte oriental. Para começar, o ponto A está no sul, tá? O norte é aqui em cima, o sul é aqui. Então, já podemos ver a resposta aqui, depois a gente já encontra a alternativa certa, para não perder mais tanto tempo. O ponto A, pessoal, em que hemisférios ele está? No hemisfério sul e na parte ocidental, tá? Ó, porque está abaixo do Equador, que é sul, e está à esquerda do meridiano, que é ocidental. Vamos encontrar a resposta que nos diz isso? Então a letra A não é. A letra B, boreal austral. Pessoal, ali só falou em relação a norte e sul, né? Lembra que boreal é norte, por causa da aurora boreal lá no polo norte. Austral é sul, por causa da aurora boreal no hemisfério sul, no polo sul, aliás, tá? Só que aqui falou boreal, que é norte, e austral, sul. Como é que ele vai estar no norte e no sul ao mesmo tempo? Ou um ou outro, né? Então, nada a ver, esquece. Vamos ver, a letra C. Diz que ele está no lado meridional, no hemisfério meridional e oriental. Pessoal, lembrando, o norte é chamado também de setentrional e o sul de meridional. Então, essa primeira informação está correta. Ele está no hemisfério meridional porque está no sul, que é a mesma coisa, tá? Só que ele não está na parte oriental. Oriental é a direita. Nós falamos que ele está na parte ocidental. Então, não é A, não é B, não é C. Agora, diz austral e leste. Pessoal, de fato, ele está no hemisfério austral, que é o mesmo que sul. Mas está no leste? Não, não está no leste. Tá? Leste e oriental aqui, ó, mesma coisa, tá? Não está nesse hemisfério. O que sobrou para nós? A letra E, hemisfério sul e ocidental. Exatamente, hemisfério sul porque ele está abaixo da linha do Equador e hemisfério ocidental porque está à esquerda do meridiano de Greenwich, tá? Próxima questão. Sobre latitude, longitude e sistema de coordenadas, é o que a gente viu. Assinale V para as proposições verdadeiras e F para as proposições falsas. Vamos analisar. Número 1. O sistema de coordenadas geográficas surge a partir da combinação de latitude e longitude, certo? Com o auxílio da orientação dos paralelos e meridianos. Certinho. A primeira é verdadeira. Pessoal, então, o que já dá para eliminar aqui? Vamos tirar fora a letra A e a letra B, porque diz que a primeira é falsa. Não, a primeira é verdadeira. Então já sabemos que a nossa resposta vai estar ou na C ou na D. Vamos analisar a próxima. As áreas mais próximas do Equador são chamadas de altas latitudes. E as áreas mais próximas dos polos são chamadas de baixas latitudes. É o contrário. As áreas próximas ao Equador são baixas latitudes, porque não estão muito distantes de 0 grau, que é o Equador, tá? Já nos polos estão bem longe, então são altas latitudes. Então a questão está errada. V e F. Na verdade, nós já temos a resposta. Olha aqui, ó. V e F, porque a letra D diz V e V.
e a segunda é falsa, então não pode ser essa. É a letra C a resposta, tá? Vamos ver as outras duas. Quanto menores as latitudes, menores serão as temperaturas. Não, quanto menor a latitude, seja quanto mais próximo do Equador, mais altas serão aliás, as temperaturas, tá? Então, a número 3 é falsa. E a 4, a linha do Equador possui latitude de 0 grau. Ponto. Exato, é o paralelo inicial, a linha de origem da latitude. Verdadeira. Então, letra C se confirmou. Mais uma. Também de verdadeiro e falso. Sobre o sistema de coordenadas de localização, ou seja, sobre o cruzamento, né, das linhas de latitude, longitude, paralelos e meridianos, julgue os itens a seguir. A linha do Equador não exerce função sobre os sistemas de localização, sendo irrelevante para se precisar os graus de latitude. Como que o Equador não tem importância? Como que ele é irrelevante? Pessoal, é a partir do Equador que se tem a latitude, tanto em graus quanto em direção norte e sul. Então a primeira está totalmente errada, tá? Vamos ver, já vamos eliminar aqui. Nós temos que pegar a alternativa que a primeira é falsa. Então pode ser a letra A letra C ou a letra E. Já sabemos que a B e a D não são porque diz que a primeira é verdadeira e nada a ver. Número 2. As longitudes são equivalentes aos meridianos e as latitudes são equivalentes aos paralelos. Certinho. Então, FV. Vamos lá. Até agora pode ser a letra A e é a letra A. Não, pode ser a letra C também, tá? FV, FV. Vamos lá. Já eliminamos mais uma. Eliminamos a letra E. Agora só estamos mais entre duas. Número 3. O ponto situado nas coordenadas latitude menos 15 graus e longitude menos 20 graus encontra-se nos hemisférios austral e ocidental. Pessoal, isso não falei antes para vocês. É que eu não costumo trabalhar dessa forma, mas vocês podem encontrar, talvez, a latitude da seguinte forma. Para o norte, números positivos, e para o sul, números negativos. Tipo, menos 40 graus, latitude sul, tá? E pode encontrar em relação à longitude, para a direita, números positivos e para a esquerda, números negativos, tá? Mas não se preocupem quanto a isso, é que aqui agora apareceu na questão. Vamos analisar de novo o que ela diz. O ponto situado nas coordenadas latitude menos 15, se é latitude menos 15 é sul, tá? E longitude menos 20, se é menos 20 é oeste. Encontra-se nos hemisférios austral, que é o mesmo que sul, tá certo? E ocidental, tá? Tá certo, exato. Então a número 3 é verdadeira. E com isso a gente já viu que é a letra A, porque a letra C diz que a terceira alternativa é falsa, e não ela, é verdadeira, tá? Então a letra A é a nossa resposta. Vamos ver a última alternativa. O território brasileiro encontra-se em 2 hemisférios diferentes. É falso. Querem ver? Olha aqui, ó. Deixa eu voltar a questão para vocês verem. Pessoal, o território brasileiro está aqui, ó. Ele está em 3 hemisférios diferentes. Por quê? Porque 7% do hemisfério brasileiro está na parte norte. 93% está na parte sul. Então ele tem um pouquinho no norte e um pouquinho no sul. E agora em relação ao leste e oeste, ele está inteiramente no lado oeste do planeta, tá? Então, 3 hemisférios. Vamos ver se tem mais alguma questão que eu não lembro. Aqui. Sobre as zonas térmicas da Terra, responda a alternativa correta. Vamos analisar qual alternativa então pode ser correta aqui neste caso. A zona intertropical recebe maior incidência de luz que as zonas polares, porém em menor intensidade em comparação com as zonas temperadas. Não. Lembra, a zona intertropical ou tropical é aquela ali, ó, próximo ao Equador, entre os trópicos. É a que recebe a maior quantidade de luz, tá? Ela recebe, sim, maior quantidade de luz do que nas zonas polares.
mas ela não recebe menor quantidade em relação às zonas temperadas. Ela é a zona térmica que mais recebe luz solar, tá? Mais do que a temperada e mais do que a polar. Então a letra A está errada. Letra B. As zonas temperadas em um determinado período do ano registram temperaturas inferiores em relação às zonas polares da Terra. Gente, as zonas temperadas elas podem até fazer bastante frio, mas temperaturas inferiores em relação às zonas polares, isso não, né? Então, tá errado. Letra C. Quando mais próxima uma localidade se encontra do meridiano de Greenwich, maior a sua exposição aos raios solares. Não. Aqui é em relação ao Equador, pessoal. Quanto mais próximo do Equador, mais calor, mais raios solares, tá? E aqui falou que é em relação ao Greenwich. Tá errado. Letra D. A zona intertropical, ou seja, a zona mais quente, né, entre os trópicos, costuma registrar elevadas temperaturas, por se localizar próxima à linha do Equador. Até aqui verdade. Zona da Terra onde os raios solares incidem perpendicularmente. Correto. É a letra D a certa, tá? Vamos eliminar a letra E? A letra E diz: as zonas térmicas da Terra são responsáveis pelas estações do ano. Não são as zonas térmicas, tá? As responsáveis pelas estações do ano, aliás, a responsável pelas estações do ano é o movimento de translação, é a translação, ou seja, a volta que a Terra faz ao redor do Sol. E esse é o conteúdo da próxima aula, certo? Vamos ver se tem mais alguma questão. Tem, deve ser a última. O território brasileiro possui uma grande variabilidade climática. É verdade, possui vários tipos de clima. Além de sofrer os mais diversos efeitos, como a maritimidade em algumas regiões, a altitude em outras, o Brasil apresenta também uma grande diversidade de clima, aliás, grande diversidade de climas provenientes de sua elevada extensão latitudinal. Diz então que o território brasileiro tem muita latitude, tá? Assim, o país apresenta, por exemplo, quando fala em elevada, que palavra usou? Extensão latitudinal, pessoal, é em relação ao comprimento do nosso país. Acho que eu falei isso em algum momento, que é o quinto maior país do mundo. Então é um país comprido, é um país grande, tá? Assim, o país apresenta, por exemplo, uma região sul mais fria e as regiões norte e nordeste mais quentes. Ok, beleza. Tal variação decorre do fato de o espaço brasileiro estar localizado em diferentes zonas térmicas da Terra, que são... Tá, agora vamos ver que zonas térmicas, de que zonas térmicas o Brasil faz parte, tá? Intertropical e glacial antártica. Sim, tá na zona intertropical, sim, porque a linha do Equador passa no território brasileiro, então nós estamos ali entre os trópicos, tá? Mas glacial antártica, então quer dizer que nós estamos lá embaixo, lá na Antártida, ou Antártica? Não, né? Errada. Letra B, temperada norte e temperada sul. Pessoal, não. Temperada norte é lá, Estados Unidos, Canadá, tá? Nós estamos, a região sul do Brasil, aliás, está na zona temperada sul, tá? Zona temperada sul. Então aqui a letra B também não está correta. Letra C, intertemperada e tropical norte. Nem existe intertemperada, não existe isso, tá? E também não tá também não existe tropical norte. Não existe, tá? Tá tudo errado aqui nessa questão. Letra D, intertropical e temperada sul. Bingo! Exato! O território brasileiro está na zona intertropical, também chamada de tropical, e temperada sul. E se pedir qual região brasileira está na zona temperada sul, se der as opções norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, qual é? Pessoal, a zona temperada sul vai do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico, tá? E quem é que está abaixo ali do Trópico de Capricórnio? Eu falei para vocês que ele passa na altura do Paraná, tá? Então a zona temperada, aliás, a região do Brasil que está na zona temperada sul é parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ou seja, a região sul do nosso país, tá?
E a letra E diz tropical sul, que nem existe, e intertropical. Decide, né? Não tem nada a ver isso aí. Bom, agora sim, encerramos nossa aula por hoje, pessoal. Eu espero que tenha sido produtiva para vocês, tá? Eu repito, revisem o conteúdo. É um conteúdo fácil, só que ele requer atenção, requer alguns lembretes, tá? Tipo latitude norte e sul, longitude leste e oeste, os graus, ou enfim, né? É muito tranquilo. Então, eu espero que vocês não esqueçam disso, tá? Que isso fique na cabeça de vocês, beleza? E, por enquanto, vocês ouviram? Acho que sim, né? Meu cachorro aí se batendo. Tá querendo atenção já, coitado. Então, por enquanto, é isso aí e até a próxima aula. Aguardo vocês. Tchau!